nesse diário de aprendizagem eu vou falar sobre análise combinatória, mais especificamente sobre arranjo e combinação. Mas antes de tudo, vamos falar sobre esses dois tópicos da matéria. Bom, os arranjos eles são agrupamentos formados de P elementos de um conjunto de N elementos. Arranjos eles são as trocas de posição entre esses elementos dentro desse conjunto. Mas no caso, a ordem desses elementos ele vai importar. Por exemplo, os números de 3 algarismos dentro do conjunto 1, 2, 3 e 4 vão ser 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 3 e 3, 4, 2. E assim por diante. Cada um desses números vai ser um arranjo diferente dentro desse conjunto 1, 2, 3 e 4. Bom, agora vamos aos exemplos. O primeiro exemplo de arranjo fala: um cadeado possui 3 rodelas numeradas de 0 a 9. Quantas combinações com 3 algarismos diferentes existem? Bom, agora vamos à resolução. Para saber se é um arranjo, precisamos saber se a ordem desse número importa. Sabendo que temos 10 algarismos para cada 3 rodelas, não podemos repetir esse número, logo é um arranjo. E para calcular tanto o arranjo quanto a combinação, a gente pode utilizar tanto o método do tracinho, que é um método um pouco mais simples e mais rápido, porém cada um deles contém a sua própria fórmula. Por exemplo, a de arranjo está colocada aqui em cima, que é a NP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E aqui no exemplo, onde eu resolvi, que deu 720. São 720 possibilidades. No caso desse exemplo, eu preferi utilizar a fórmula porque, para mim, eu acho um pouco mais fácil. Mas, se a gente quisesse usar o método do tracinho, seria muito simples, até porque, se são 3 rodelas, seriam apenas só 3 tracinhos. Então, são 3 possibilidades apenas para algarismos de 0 a 9, que no caso tem 10 algarismos, né? Então, se eles são distintos e a gente não pode repetir eles, seria 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar exatamente o mesmo resultado. Agora vamos ao exemplo 2. Numa competição de programação, participam 10 programadores. A premiação é feita aos 2 primeiros colocados. De quantas maneiras a premiação pode ocorrer? Bom, agora vamos à resolução do segundo exemplo. Bom, essa questão ela vai ser um arranjo, pois é uma premiação, e na questão diz que ela é feita com os 2 primeiros colocados, ou seja, por exemplo, se a gente tem A e B, vai fazer diferença se A for o primeiro lugar e o B for o segundo, e assim vice-versa. Então, temos 10 pessoas para 2 lugares na premiação. Então, basicamente, a gente pode fazer tanto pelo método do tracinho, quanto pela fórmula que já foi colocada no outro slide. Se for resolvida pelo método do tracinho, basta colocar apenas 2 tracinhos, pelo simples fato de ser o primeiro e o segundo lugar, ou seja, são só 2 possibilidades para 10 pessoas. E resolvendo isso, ficaria basicamente 10 vezes 9, que daria 90. Seriam 90 possibilidades. Agora, se fôssemos resolver pelo método da fórmula, o que a gente poderia fazer? Foi o que eu coloquei nesse slide aqui em cima. Ou seja, vai ser A, 10, 2, que vai ser igual a 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Assim, vai ficar com 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Podemos cortar o 8, vai ficar só 10 vezes 9, que vai ser igual a 90, ou seja, o mesmo resultado. São 90 possibilidades desses 2 lugares na premiação. Agora vamos falar sobre a combinação simples. A combinação ela vai funcionar praticamente da mesma forma que o arranjo, só que vai ter uma diferença muito importante, que no caso é a importância da ordem desses elementos dentro desse conjunto. Ou seja, vai ser a combinação de N elementos tomados P a P de algum conjunto. A fórmula de combinação vai ser combinação NP, que vai ser igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N Agora menos vamos P ao nosso fatorial. primeiro exemplo de combinação. Quantos times de futebol de salão podemos formar utilizando 8 pessoas? Bom, da mesma forma que descobrimos quando utilizamos arranjo, vamos entender também quando que vai ser uma combinação. Basicamente, a questão diz que vão utilizar 8 pessoas para um time, porém, se você for trocar a ordem dessas 8 pessoas dentro do time, não vai fazer diferença nenhuma, porque eles vão estar dentro do time da mesma forma, então a ordem não importa. O time de futebol ao todo tem 5 pessoas, são 5 jogadores, mas temos 8 que serão utilizados. Logo, podemos utilizar a fórmula ou o tracinho.
Nesse exemplo, resolvi usar a fórmula mesmo, como tá na conta aí, mas também poderíamos ter utilizado o método do tracinho, que iria dar o mesmo resultado. Agora vamos ao segundo exemplo de combinação. Em uma assembleia, há de 57 homens e 31 mulheres. Quantas comissões de 8 pessoas podemos formar, sendo 5 mulheres e 3 homens? Nesse exemplo, já sabemos o porquê a combinação, porque a ordem dessas pessoas nessa comissão ela não vai importar. Porém, temos homens e mulheres, sendo que na comissão tem um número específico de quantos deles vão. Com isso, vamos fazer o de homens, primeiro, pegando o total deles, e quantos podem ir nessa comissão, e fazer o mesmo com as mulheres. Ou seja, vamos dividir essa conta em duas partes. Fazendo a comissão das mulheres, vamos ficar com combinação, que vai ser 31, 5, que vai ser igual a 31 fatorial sobre 5 fatorial vezes 31 menos 5, que vai dar esse número enorme aí que vocês estão vendo, que eu coloquei na conta. E vamos fazer a mesma coisa com os homens, que vai ficar 57 fatorial sobre 3 fatorial vezes 57 menos 3, que vai dar o valor que vocês estão vendo. Depois que fizemos essas duas contas separadas, vamos juntá-las, que vai dar esse número muito grande de comissões. E agora, para finalizarmos, escolhi 2 exemplos para colocar, um de combinação e outro de arranjo. O primeiro diz assim: uma escola fará um sorteio de 3 ingressos, um para cada aluno, entre os 10 primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio. Nesse caso, o próprio problema já traz pra gente que é uma combinação, então a gente nem precisa pensar se a ordem importa ou não, porque o próprio problema já traz isso pra gente. Agora, eu vou deixar a resolução aqui em cima no slide para vocês e vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim: uma turma do ensino fundamental tem 15 alunos e a professora pediu que eles se juntassem em duplas para criar uma votação para representante e vice-representante. Quantas são as possibilidades dos votos? Nesse caso vai ser um arranjo, porque o representante e vice-representante tem uma grande diferença se uma pessoa ficasse como representante e a outra vice-representante, por isso é um arranjo.